O que é um número primo? Observando os números divisores que um valor tem, então, por exemplo, vou pegar alguns números aqui, ó. Se eu pegar o 6, os divisores de 6, eu uso essa notação D de 6, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Eu posso pensar qualquer outro número natural, né? Pegar 8, por exemplo. Quais são os divisores de 8? Os divisores de 8 são 1, 2, 4, 8, por exemplo. E se eu pegar, sei lá, outros números aqui, eu vou pegar os divisores de 7. Se eu fizer a continha, quais são os divisores de 7? São 1 e o próprio 7. Os divisores de, sei lá, pegar 11 também. Os divisores de 11 são 1 e 11, se for fazer a conta, né? Então, o que você observa? Fazendo o cálculo do divisor os divisores de vários números, você pegar muitos exemplos, aqui eu peguei só alguns, mas fazendo o cálculo de vários exemplos, a gente nota que tem alguns números que tem muito pouco divisor, que tem o mínimo possível divisor, só tem o 1 e ele mesmo. Por exemplo, aqui no caso, o 7 e o 11. Os únicos divisores dele, de cada número aqui, é 1 e o ele mesmo, ó, 1 e 7, 1 e 11. Esses números que tem esse padrão aqui, eles vão ser importantes para na matemática, porque vai ser possível obter vários resultados interessantes sobre a composição de números usando esses números aqui. Então, como esses números aqui, eles são importantes para outros conceitos matemáticos, nada mais justo do que destacá-los, né? Então, a gente vai fazer uma definição do número que satisfaz dessa maneira aqui. E vamos chamar o número que satisfaz essa propriedade aqui de número primo. Vamos definir que um número n maior que 1 é primo se os seus únicos divisores forem o 1 e ele mesmo. Veja aqui que eu estou colocando essa restrição, que o n é maior que 1, porque os divisores de 1, o único divisor que 1 tem é o próprio 1, que seria o 1 e ele mesmo. Só como é um divisor só e não são dois, como é um caso patológico, os matemáticos, por pura convenção mesmo, e para alguns resultados poderem sair, eles resolveram não considerar um primo, né? Tadinho do 1. Ele foi excluído da turma dos primos aqui, ele não pôde entrar na festa, então ele não vai ser primo. Então, quais são os primos? Os que têm dois divisores. Então, a gente pega aqui os números que têm dois divisores. A gente pode pegar aqui uma lista desses números que têm dois divisores. Quais são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 103, 101, 103, 107, 109, 113, 127, assim por diante. Tá? Esses são os primeiros números primos aqui, né? Eu coloquei a lista deles aqui porque você acaba dando de cara com eles e você olha, ah, ele é primo. Eu já vi uma vez na vida que ele é primo que está nessa lista aqui. Então, esses são os primeiros números primos, eles têm apenas dois divisores. E o resto, né? Os outros números têm mais que dois divisores. Eu preciso diferenciar eles dos primos. O que acontece? O que diferencia um número que é primo e outro que não é primo? Ó, nossa lista aqui, ó. 7 é primo porque é só 1 vezes 7. Não dá para ter outra forma. Agora o 6, ó. O 6 eu posso escrever como sendo 1 vezes 6, né? Mas o 6 também eu posso escrever como sendo 2 vezes 3. Tá vendo? Eu escrevi ele com o produto de dois números. Os dois são maiores que 1, tá vendo? E por que eu fiz isso? Como que eu consegui fazer isso? Eu só consegui fazer isso porque tem mais divisores além do 1 e do 6, tá vendo? Se ele fosse primo, eu não ia conseguir fazer isso. Então o que eu fiz com o 6? Eu decompus ele em dois fatores, 2, 3. Então, como eu pude decompor, quer dizer que o 6 ele é composto de dois fatores primos, é composto de 2 com o 3. Ah, legal, se eu estou compondo o número 6 a partir de dois primos, vamos chamar um número que não é primo de número composto. Por que composto? Porque eu sempre posso escrever ele com produto de primos. Na verdade, isso aqui é o que a gente chama de teorema fundamental, né, da aritmética, mas aqui eu só estou citando ele, não vamos provar nem enunciar.
mas só para entender por que a gente vai chamar um número que não é primo de composto. Vamos então fazer a seguinte definição. Um número n que não é primo será chamado de composto. E equivalentemente, o n é composto se existem a e b maiores que 1, tais que o n é o produto de a vezes b. Ou seja, eu consigo pegar o n e quebrar num produto de dois números que ambos são maiores que 1. Lembrando aqui que eu estou definindo o meu primo e composto para números naturais, tá? Naturais positivos. Eu posso fazer essa definição para os números inteiros, mas a ideia é espelhar, né? Você simplesmente espelha o que é positivo e o que é negativo, por isso que eu prefiro fazer só para os naturais, tá? Então, quais são os números compostos? Os números que não são primos. Quem que é composto, então? O 4, ele é composto, porque ele não é primo. O 6 é composto. O 8, o 9, o 10, o 12, né? O 14 e assim por diante. E aí a gente pode colocar nesse balaio também, se quiser, o 1, né? Porque o 1, ele não vai ser primo, só que aí o que acontece? O 1, ele quebra essa regra aqui, né? Você não vai existir A e B maior que 1, tal que acontece isso. Então, normalmente, por convenção, também diz que o 1 não é nem primo nem composto. Alguns lugares vão dizer que o 1 é composto, por isso que eu estou incluindo ele aqui. Mas para fazer essas contas aqui, a gente usa muito quando vai fazer demonstrações, usar que o n é composto, porque ele tem essa decomposição aqui. Então, para os nossos fins, vamos pensar que os números compostos são a partir do 4, tá? Vamos ignorar o 1, tadinho, o 1 não está em festa nenhuma, nem na dos primos, nem na dos compostos, tá? Então, só para entender que a gente pensa a partir do 2, né, aqui nos compostos, a partir do 4. Então, em resumo, um número é composto se ele não é primo, ou seja, se ele satisfaz essa propriedade aqui, ó, existem A e B tais que o n é A vezes B. Como a gente viu, o 6 é composto porque o 6 a gente pode escrever como 2 vezes 3. O 10 é composto porque a gente pode escrever ele como sendo 2 vezes 5. 9 é composto porque a gente pode escrever ele como sendo 3 vezes 3. E assim por diante, certo? Então é justamente isso, a gente consegue decompor o número em fatores que são números primos, certo?